Bom dia, shalom, graça e paz a todos. Aleluia. Estamos iniciando mais uma manhã onde o amor leal do Senhor tem se derramado, tem se renovado na nossa direção. Roberta, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. E nós estamos, desde ontem pela manhã, nós estamos falando sobre, nesta série, Desista para Ser Feliz. Pela manhã nós falamos sobre desistir do medo. Ontem à noite nós falamos sobre ansiedade, desistir da ansiedade. Foi um tempo tremendo. E hoje pela manhã nós temos mais um tema, mais algo que você precisa desistir para ser feliz. E vamos falar hoje sobre desistir de abrir mão da sua promessa. Desista de abrir mão da sua promessa para você ser feliz. Amém? Então, ao longo desses dias, nós estaremos falando sobre desista para ser feliz. O que você precisa desistir para ser feliz? Amém? Carlos Eduardo, Furlan, bom dia. Bom dia, Adriana. Glória a Deus, Funciona Fit, bom dia a cada um de vocês, glória a Deus. Manhãs de feriado, gelada aqui em Avaré, os irmãos no Tocantins eu sei que estão com uma temperatura totalmente diferente, já uma temperatura maior. Bom dia, Luciene, bom dia os irmãos aí em Cerqueira, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e aqui o contexto é Hebreus 11, essa nuvem de testemunha dos heróis da fé, aonde o escritor de Hebreus diz que eles morreram aguardando uma promessa que se cumpriu nas nossas vidas, porque eles viveram pelo dia de Cristo Jesus. E em nós, eles são aperfeiçoados. E aí o texto diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, tudo que nos embaraça, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Então, nós precisamos nos desembaraçar, nós precisamos nos desvencilhar. Situações que nós estamos chamando aqui de desista para ser feliz. Desista para ser feliz. Desista do medo, desista da ansiedade, desista de abrir mão das promessas do Senhor para a sua vida. Desista de abrir mão daquilo que é precioso, daquilo que Deus tem para a vida de vocês, para cada um de nós. E a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Caleb. Em Josué 14, de 6 a 15, nós temos, a partir do versículo 6, um pouco da história desse homem chamado Caleb.
Caleb fez parte de uma geração que desistiu da promessa. Caleb fez parte de uma geração que não confiou, mas nele a palavra do Senhor diz que tinha um espírito diferente. Nele havia um espírito completamente diferente. O texto de Números, olha o relato que Deus diz: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu: eu o perdoarei conforme pediu. No entanto, juro, pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, que viram os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito, como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. É preciso ter um outro espírito. É preciso haver um outro espírito naqueles que vão herdar a promessa, aqueles que vão vencer todos os desafios para viver aquilo que Deus prometeu. A palavra de Deus, você precisa entender que a palavra de Deus é a fonte de todas as coisas. O princípio da formação de todas as coisas é que pela palavra, aquilo que não se vê se torna visível. Ou seja, aquilo que eu vejo se torna visível pelo poder da palavra liberada nas nossas vidas. Então, a palavra é o começo de todas as coisas, e quando nós temos uma palavra, e a gente ouve algumas pessoas dizer: eu tenho uma palavra. O que significa para você eu tenho uma palavra? O que significa para você eu tenho uma palavra de Deus? Isso para você é apenas uma sugestão? Ou para você é uma ponte no meio do nada? É um caminho aonde não existia? São portas que se abrem onde estavam fechadas? O que significa uma palavra de Deus para você? O que significa uma palavra de Deus para você? Porque o Senhor Jesus, ele declara que a palavra do Senhor, ela não passa, ela não muda. Ela nunca deixa de se cumprir, porque a palavra, ela não está no tempo, ela está na eternidade. Ela se cumpre no tempo, mas ela está no eterno, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, você precisa entender que algumas situações lhe fizeram perder a alegria, a felicidade, porque você entrou numa rota, a rota de muitos, a rota da dúvida, a rota da incredulidade, a rota do desânimo. E nessa manhã eu venho falar para você: desista de abrir mão, desista de abrir mão da sua promessa para que você seja feliz. Esses que desistem de abrir mão da sua promessa, a Bíblia diz que eles têm um outro espírito. E olha que interessante, Caleb já era um homem de idade, porque ele não era da geração de Josué, ele era de uma geração antes. Josué é a geração dos adolescentes, dos jovens que amadureceram durante a travessia de 40 e 45 anos pelo deserto. Caleb não, Caleb já era um homem, um adulto, um guerreiro, quando ele viveu essa experiência. E ele passou mais 40 anos renovando suas forças todos os dias no Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 41, aquele que espera no Senhor renova suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, Caleb não perdeu a direção, Caleb não errou o alvo, Caleb não abriu mão da promessa. O tempo passou,
mas o vigor não se perdeu. Por quê? Porque ele colocou a alma dele ancorada na palavra, no próprio Senhor Jesus, na palavra que não muda, na palavra que não volta vazia. Quantas promessas você tem de Deus para a sua vida? Quantas promessas? E aqui eu quero já liberar a frase dessa manhã, que você possa guardar no seu coração. A maior perda da vida são as promessas que morrem dentro de você enquanto você vive. Vou repetir. A maior perda da vida são as promessas que morrem dentro de você enquanto você vive. Uau! Olha que coisa tremenda. E por que não dizer terrível? Quantas promessas já morreram dentro de você? Quantas promessas morreram dentro de você? A maior perda da vida não está fora, está naquilo que está morrendo dentro de nós. Promessas, vida que estão morrendo dentro do nosso coração. Repetindo, a maior perda da vida são as promessas que morrem dentro de você enquanto você vive. Pare e pense. Quantas coisas você já abriu mão? E o que levou você a deixar morrer uma promessa? O que leva o homem de Deus, a mulher de Deus, a deixar morrer uma promessa? A incredulidade, a dúvida, o desânimo. Olhar a vida sobre uma perspectiva natural e não da fé. Olhar sobre uma perspectiva da sua capacidade em cumprir aquilo que foi prometido por Deus. Porque quando Deus faz a promessa, Ele não faz a promessa baseado no que eu posso, no que você pode, mas é no que Ele faz e no que Ele pode. Então Deus fez uma promessa. E agora, aqui em Números, o Senhor diz, ninguém vai viver isso, a não ser Caleb. E Caleb viveu aos 85 anos. Quando chegou a hora de entrar na terra prometida, Caleb disse, eu quero a minha montanha. Eu quero a minha montanha. Eu vivo há 45 anos por essa montanha, porque essa montanha é a minha promessa. Caleb não pergunta o que tem na montanha. Caleb não olha os desafios da montanha. Se 40 anos atrás, humanamente falando, era um desafio subir naquela montanha por causa dos Enaquins, os gigantes que lá haviam, imagina 45 anos mais tarde, esse homem agora aos 85 anos, Caleb disse, não, dá-me a minha montanha, porque não morreu dentro de mim, eu desisti de desistir da promessa, eu desisti de abrir mão da promessa. Se a minha geração desistiu da promessa, eu sou aquele que desistiu de abrir mão da promessa, porque enquanto eu vivia, todos os dias, as promessas se renovavam no meu coração. Cada dia, olha só que coisa tremenda. Quando chega a hora, Caleb poderia dizer, puxa vida, o tempo passou, ô Josué, me dá aí um lugarzinho mais tranquilo, mais fácil, só para eu descansar. Ele falou, não, eu quero a minha montanha, porque eu me sinto tão forte hoje, como há 45 anos atrás, para subir e alcançar a minha promessa. A pergunta que eu faço nessa manhã, você ainda se sente motivado para alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida, que Deus liberou para a sua vida, mesmo depois de todos os desafios, mesmo depois do tempo, mesmo depois de qualquer situação, porque o segredo da sua felicidade está exatamente em não abrir mão da promessa, em desistir de abrir mão da promessa que Deus fez para a sua vida. Você precisa desistir de abrir mão, você precisa desistir de abrir mão da sua promessa. Por quê? Porque o caminho da sua felicidade está exatamente no centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Há alguém aqui que entendeu o que Deus tem para a sua vida? Há sonhadores aqui ainda nesta manhã que estão prontos para renovar no seu coração, renovar dentro de você essa confiança, se desembaraçar, como diz o livro de Hebreus, de tudo que está nos assediando, nos segurando,
nos prendendo para que você possa voltar a correr com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé, olhando para Ele, mirando nele. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então, ao tomar o exemplo de Caleb, eu quero compartilhar sobre alguns aspectos importantes para desistir de abrir mão da sua promessa. Primeiro, Caleb, ele desistiu de abrir mão. Olha que interessante, desistiu de abrir mão, porque uma geração inteira abriu mão, mas ele desistiu de abrir mão da sua promessa. Por quê? Porque ele confiou naquilo que Deus disse para ele. Se você quer desistir de abrir mão da sua promessa, você precisa confiar, porque uma vez que o Senhor fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Não é. Então, quando você guarda a promessa de Deus como quem guarda um tesouro precioso, nada o impede de continuar acreditando naquilo que Deus falou. Caleb, ele confiou na palavra. Confiar é colocar a sua segurança, confiar naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou. Sabe, queridos, Caleb não jogou a promessa dele fora. Ele não deixou morrer dentro dele a vida. Ele não deixou, enquanto ele vivia, ele não deixou morrer coisas preciosas dentro dele. Porque a pior tragédia que existe na vida são as coisas que morrem dentro de um homem e de uma mulher de Deus enquanto ele vive. São promessas que morrem. Traga à memória hoje cada promessa que Deus tem para a sua vida. Reavive essas promessas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar de cada uma delas. Sabe, comece a anotar em pequenos papéis e comece a colocar nos lugares chaves da sua vida, da sua casa, no seu carro. Comece a lembrar cada palavra profética. Porque essas palavras, eu quero lhe dizer, elas não são sugestões. Elas são um caminho no meio do deserto. Elas são uma ponte no meio do nada. Elas são uma abertura nas águas tempestuosas. Elas são fontes aonde não existia. Comece a lembrar cada palavra, escreva e comece a falar delas. Medita nela de dia e de noite. Não deixe de falar delas. Quando o Senhor falou com Josué, ele disse: fala da palavra, fala da palavra. Fala da palavra com você mesmo, fala da palavra para você mesmo. Fala dela de dia e de noite, de manhã, de tarde, em todos os momentos. Comece a reavivar a promessa. Não deixe. Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar e eu quero profetizar que o Senhor vai ressuscitar dentro do seu coração palavras, promessas que estavam morrendo. O Senhor vai reavivar dentro do seu coração, porque a maior tragédia que existe são as promessas que morrem dentro de você enquanto você vive. Que o Senhor hoje reavive, que Ele ressuscite dentro de você e que você desista de abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida e que você hoje se levante dizendo: eu vou alimentar dia após dia, crendo. Velar pela palavra profética é alimentá-la, é falar dela, porque as promessas de Deus, guarde isso, as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Quando você lança uma semente no deserto, o deserto seco, a semente pode até não nascer, mas ela também não morre. Por quê? Porque o deserto não tem o poder de matar uma semente. Mas quando esse deserto foi inundado de águas, cada semente que estiver ali naquela terra vai frutificar. Então, a palavra de Deus é uma semente que não morre, é uma semente que não morre, nunca morre.
Tome de volta cada uma delas e comece a regá-las. Comece a regá-las com fé, comece a regá-las com esperança. Eu venho nessa manhã dizer para você que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Segundo, não ouça pessoas pessimistas. É possível que você esteja abrindo mão da promessa de Deus para a sua vida porque tem dado ouvido a pessoas erradas. Pessoas matadoras de sonhos estão sempre ao redor de um sonhador. Os matadores de sonhos estão sempre de plantão para tentar fazer com que a semente que Deus plantou em você não ecloda. Pare de dar ouvidos a pessoas erradas. Pare de compartilhar sonhos com pessoas erradas. Quando você compartilha sonhos com pessoas erradas, a Bíblia diz que o sábio entesoura os seus segredos. Ele sabe guardar os seus segredos. Ele não sai expondo o seu coração para qualquer um. Quando José expôs o sonho dele para os irmãos deles quiseram matá-lo. Quando José expôs o sonho dele para os pais dele não lhe encorajaram. Então, cuidado para quem você está expondo o seu coração, para quem você está expondo as promessas, porque se Deus quisesse que essas promessas fossem publicadas aos 4 cantos, Ele não teria falado para você, Ele teria falado aos 4 ventos. Então, em nome de Jesus, a promessa é sua, a palavra é sua, aquilo que Deus tem para você é para você. Não deixe que aqueles que são matadores de sonho matem a semente que está dentro de você. Se você não tem alguém para alimentar o seu sonho, não procure alguém que mate seu sonho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 14, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Houve um povo desanimando o povo. E Caleb diz, eu não dei ouvidos a eles. Eu não dei ouvidos a eles. Sabe, queridos, se há um inimigo da conquista sua, esse inimigo se chama pessimismo. O pessimismo ao seu redor é um dos maiores inimigos na conquista dos seus sonhos. Sabe, você precisa entender que o pessimismo, ele é uma forma de matar a fé. Muitas pessoas tentarão convencer você com o seu pessimismo que o caminho da fé não lhe levará a nada. O pessimismo prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. Há muita gente que já parou no meio do caminho. Não seja mais um dos medianos, dos medíocres que vão ficando pelo meio do caminho. Porque dentro de você tem um espírito mais excelente. Eu vou falar mais uma vez, dentro de você tem um espírito mais excelente. O Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito, a palavra do Senhor nos diz em Efésios no capítulo 3, que o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos atua na vida da igreja. Então que hoje pela manhã você possa declarar, dentro de mim tem um espírito mais excelente e eu não vou me deixar levar pelo espírito desse mundo, pelo espírito do pessimismo, pelo espírito da desistência. Eu não faço parte da geração dos medíocres, da geração dos que ficam pelo meio do caminho. Eu faço parte daqueles que avançam e conquistam, daqueles que vão até o fim. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10. Versículo 35, não lancem fora, pois, a vossa confiança, que tem um grande galardão, porque necessitais perseverar, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, declare nessa manhã, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma e avançam. Já chegou aqui a geração daqueles que avançam, porque se há algo que você vai desistir para ser feliz, é desistir de abrir mão da promessa de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, não deixe o seu coração se amargurar,
Não deixe o tempo endurecer seu coração. Mantenha firme a sua esperança no Senhor. Apenas creia na promessa e aguarde o melhor que Deus tem para fazer na sua vida. Cada palavra contrária deve ser um motivo a mais para continuar crendo no Deus Todo-Poderoso. Não dê ouvidos aos pessimistas. Renove o seu coração no Senhor e se encha dessa palavra de esperança. E depois, para desistir de abrir mão da sua promessa, mantenha-se motivado, apesar da demora. O versículo 10 diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Diga nessa manhã: eu estou vivo. Agora, fale com toda confiança: eu estou vivo. Veja, Caleb não está dizendo: Deus me manteve sobrevivente. Não, ele me manteve vivo. Vida completa. Vida Bios, vida Zoe, vida Psique. Vida em 3 níveis. Deus me deu vida no corpo, na alma e no espírito. Ele me manteve vivo. O Senhor me manteve vivo. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui hoje estou com 85 anos de idade e ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Agora tenho tanto vigor para ir para a guerra como tinha naquela época. Sabe, queridos, quanto tempo faz que você recebeu uma promessa? Caleb recebeu há 45 anos e manteve-se vivo. E na hora H, ninguém tirou dele, porque ele olhou para ele e disse: Deus me manteve vivo. Você pode falar hoje, nessa manhã: Deus me manteve vivo. Para que Deus me manteve vivo? Para que se cumpra cada uma das promessas dele na sua vida. Guarde isso. Guarde isso, porque o diabo tem colocado na mente de muitos filhos de Deus que você é um sobrevivente, que você está vivo para perder, que você está vivo para sofrer, que você está vivo para se frustrar. Hoje você vai mudar esse discurso e você vai declarar: Deus me manteve vivo porque tem uma promessa que é maior do que a minha própria vida e ela vai se cumprir na minha vida. E eu não abro mão dela. Deus me manteve vivo. Quantos caíram pelo caminho? Eu estou vivo. Eu estou vivo. Deus manteve saúde no meu corpo. Deus manteve saúde na minha psique. Deus manteve vida no meu espírito. A vida Zoe de Deus está em mim. A vida psique está na minha alma. A vida bio está no meu corpo. O Senhor me deu vida e vida abundante. Deus me manteve vivo e vivo para cumprir uma promessa. Muitos caíram pelo caminho, muitos estão mortos vivos, mas eu estou vivo e a vida de Deus pulsa em mim, porque tem uma promessa que vai se cumprir e eu não abro mão dela. Uau, eu não abro mão. Caleb disse: eu não abro mão dela. Eu não abro mão dela. Chegou aqui a geração que não abre mão da promessa. Chegou aqui a geração que desiste de abrir mão da promessa para ser feliz. Hoje você vai poder, como Caleb, dizer: a minha motivação está no Senhor, porque o que me manteve vivo até aqui foi uma palavra, a palavra de Deus. Caleb disse: sabe o que me manteve vivo? Uma promessa. O que me manteve vivo? Uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Há quanto tempo você está esperando a realização da sua promessa? Há quanto tempo você está velando por ela? Josué 23,14 diz: nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, lhes deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Uau, nenhuma delas falhou. Diga hoje: nenhuma delas falhou e nenhuma vai falhar, porque o meu Deus nunca falhou, nunca falhou, nunca falhou. Ele me manteve vivo por causa de uma promessa. Quando não houver mais promessas para a minha vida, não há mais motivos para viver. Mas enquanto eu tenho promessas, há motivo de vida, há motivo de viver.
Eu tenho promessas. Chegou aqui essa geração que tem promessas, que vive pela promessa, que acorda a cada manhã, olhando para o Senhor e dizendo: obrigado, o teu amor leal se renovou na minha vida. Eu já não vivo de misericórdia, eu vivo pela graça, porque a graça é tudo dado por nada, quem nada merece. Eu vivo pela graça, e por essa graça, essa abundante graça, essa maravilhosa graça, essa superabundante graça, Deus me manteve vivo para cumprir a promessa dele, e eu não abro mão da minha vida, dessa promessa, porque a maior tragédia é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. A maior tragédia. Continue motivado, continue trabalhando, continue orando, continue crendo que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E por último, para desistir de abrir mão da sua promessa, tenha disposição de lutar até o fim por ela. Versículo 11 e 12 do capítulo 14 do livro de Josué, ele diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me então a região da montanha, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que havia gigantes lá e que eles tinham cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Ah, se o Senhor que me manteve vivo, por causa da promessa, está comigo, gigante será apenas um detalhe. Eu os comerei como pão da minha conquista. Sabe, queridos, o segredo dos gigantes na terra, Caleb aprendeu 45 anos antes. Os gigantes eram o pão da oferta de manjares. Caleb disse: olha aqui, eles trouxeram a uva, e ele disse: nós já temos a libação, nós já temos o suco de uva, agora vamos atrás do pão. E o pão que nós vamos comer está lá na terra, são os gigantes. E quando nós comermos o pão e tomarmos esse suco, nós vamos apontar para um futuro, porque ele está dizendo: a nossa oferta de manjares aponta para um futuro, uma promessa. Vamos lá, vamos comer esse pão, vamos comer esses gigantes. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã: os gigantes que lhe afrontam são o pão para você comer, porque Deus já lhe deu toda a provisão, e ele está apontando que a promessa que ele fez é fiel. É fiel. Por isso que quando nós tomamos a ceia, nós comemos o pão e tomamos o cálice, anunciando algo poderoso. Yeshua vai voltar, ele vai voltar, ele vai cumprir a promessa dele, e cada palavra que Deus liberou na sua direção se cumprirá na sua vida, porque Deus lhe manteve em vida, Deus lhe manteve vivo para cumprir um propósito. Caleb disse: por isso eu estou vivo. Eu não sou um sobrevivente, eu vivo para cumprir uma promessa. Sabe, queridos, não abra mão, não deixe de lutar, não desista, não pare de lutar, vá até o fim, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Só para finalizar, lembrando a nossa palavra de hoje, a palavra-chave, a frase-chave: a maior perda da vida são as promessas que morrem dentro de você enquanto você vive. A maior perda, a maior das perdas, são promessas que estão morrendo, e que nessa manhã eu venho aqui para declarar uma palavra de ressurreição, uma palavra de vida, voltando de novo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Que nós sejamos como Calebes para o nosso tempo. Quando todos deixarem de crer, creia. Mesmo que todos ao seu redor já deixou de crer, creia. Quando todos desanimarem, alimentem seu coração com as promessas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Alimente seu coração nessa manhã com essas promessas. Quando todos se cansarem, renove as suas forças.
renove, suba com asas como águia, corra e não se canse, caminhe e não se fadigue. Qual é o segredo disso? Os que esperam no Senhor, aqueles que renovam sua esperança em Deus. Quando a vida ao redor se extinguir, prossiga vivo, para sempre, até o fim. Prossiga vivo, completo. O sonho que Deus colocou no seu coração não pode morrer. O sonho de Deus para cada um de nós, o sonho para a sua família, o sonho para você como indivíduo, para você como família, para você, esse sonho corporativo chamado igreja, para o povo de Deus, esse sonho corporativo do corpo de Cristo, ele não pode morrer, porque os sonhos de Deus são maiores do que qualquer circunstância ao nosso redor. Sabe, queridos, não desista da promessa. Desista sim nessa manhã de abrir mão, desista de abrir mão da sua promessa. E como Caleb, seja renovado e renovada no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa manhã, o Espírito de vida, que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, ressuscite tudo que havia morrido dentro de você. Ressuscite a promessa. Que você comece a visualizar de novo. Você comece a encher a sua mente com a visão da promessa. Se renove nele. Caleb disse, eu me sinto jovem. Como é que um homem de 85 anos se sente jovem? Como é que um homem de 85 anos se sente com vigor? Isso é um milagre. E o milagre que acontece quando a vida de Deus que está em você envolve toda a sua vida. E isso acontece quando nós somos renovados em fé. Quando nós começamos a falar de novo de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, para você não abrir mão da sua promessa, confie naquilo que Deus disse para você. Confie de todo o coração em cada palavra que Deus liberou na sua vida. Não ouça pessoas pessimistas. Saia dessas rodas dos escarnecedores. Não perca tempo no caminho dos pecadores. Não fique tentando explicar para as pessoas aquilo que está dentro de você. Simplesmente sai fora daqueles que são matadores de sonhos, porque existem matadores de sonhos de plantão muito perto de você. Cuidado com quem você abre o seu coração para repartir dos seus sonhos, porque alguém que não entende de sonhos de Deus vai tentar matá-los na sua vida. Mantenha-se motivado. Apesar da aparente demora, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder a minha alma não tem nele prazer, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam e creem. Tenha disposição de lutar até o fim, pela sua promessa. Diga nessa manhã, eu renovo as minhas forças em Deus para subir na minha montanha. Como é que chama a sua montanha? Como chama a sua montanha? Você agora precisa fazer esse exercício de redescobrir o nome da sua montanha. Fale dela, escreva sobre ela, reavive dentro de você o que estava morrendo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E você vai ouvir Deus falando de você mesmo, mas sobre o meu servo Caleb, sobre a Marisa, sobre o Mateus, sobre a Elisa, sobre cada um que está aqui, tem um espírito diferente. Sobre a Glaucia, sobre cada um tem um espírito diferente. E porque tem esse espírito diferente, eu vou cumprir na vida deles. Sobre a vida da Lúcia, sobre a vida da Leusa, sobre a vida da Roberta. Diga sobre a minha vida. Sobre a vida do Chagas, do Cláudio, da Sônia, sobre cada um de vocês, há um espírito excelente, há um espírito excelente. E o que faz o espírito excelente é a fé, é não abrir mão, da promessa. Então nesta manhã, se você quer ser feliz, desista de abrir mão da sua promessa. Desista de abrir mão da sua promessa.
Desista do medo. Desista da ansiedade. E por fim, desista de abrir mão da sua promessa. Amanhã nós estaremos mais uma vez falando sobre coisas que você precisa desistir para ser feliz. Hoje na célula familiar nós também temos esse tema e você vai poder trabalhar isso na sua casa, na sua família, junto com todos os seus filhos, seus parentes, e você proclamar como um profeta, como uma profetisa: eu desisto de abrir mão da minha promessa. Eu não abro mais mão da minha promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na minha vida. Meu coração não será um cemitério de promessas mortas. Declare isso hoje para você mesmo. Eu rejeito, eu desisto de fazer do meu coração, da minha alma, um cemitério de promessas mortas. De coisas que quando eu abro a boca, todo mundo vê que a minha vida não tem futuro, ela só tem passados mortos. Porque tem muitas pessoas que quando abrem a boca já dizem: ah, eu que achava, eu pensava. Não, hoje a ressurreição vai entrar no seu coração e cada palavra que Deus liberou, ela vai ser reavivada, porque Deus lhe mantém vivo por causa de uma promessa que Ele tem para a sua vida. Caleb disse: sabe qual é a única razão de eu estar vivo? É que eu ainda tenho promessa. Chegou aqui a geração que ainda tem promessa para viver, porque se você tem promessa para viver, ninguém vai tocar na sua vida. Pai, eu louvo o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Eu glorifico o Teu nome pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu declaro nesta manhã que aquele que tem promessa de Deus jamais morrerá. Quem tem promessa de Deus vive. Quem tem promessa de Deus é mantido vivo. E que esta manhã ressuscite dentro de cada um de nós todos os sonhos e promessas que haviam sido sepultados. Volte à vida hoje. E em nome de Jesus, restaura o vigor dos teus filhos, Pai, para que subam as montanhas, como Caleb, e possam declarar que Kiriat Arba agora é Hebron, é terra da minha promessa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Mateus. Isso mesmo. Marisa, bênção de Deus. Chegou aqui o povo, esse povo vitorioso que num dia de feriado acorda de madrugada aqui para receber uma palavra. Chagas, glória a Deus, você tem promessa. E quem tem promessa jamais morre. Rosinha, glória a Deus, glória a Deus. Vida de Deus, vida completa. Vida na alma, psique. Vida, Leusa, aleluia, glória a Deus. Vida no espírito, Zoe. Vida no corpo, Bios. O Senhor nos dá vida completa. Para que Ele me deu vida? Para que se cumpra a promessa dEle na minha vida, na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a cada um de vocês. E se preparem para hoje à noite, as nossas células familiares. Reúna sua família, sua casa e libere uma palavra de vida. E hoje você vai dizer para cada um deles o que eles precisam desistir para serem felizes. E não é desistindo da promessa. E não é desistindo da alegria do Senhor. E não é desistindo da presença. É desistindo de tudo aquilo que não precisa mais estar na sua vida. Em nome de Jesus.